O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração igual ao vosso. Aqui está um grupo de pessoas, membros do apostolado da oração, que se prepara para a celebração da festa do Sagrado Coração de Jesus, a próxima sexta-feira. Tenho certeza que muitos irmãos e irmãs, membros do apostolado da oração, estão unidos conosco neste momento, rezando conosco. Muitos que não podem participar da celebração eucarística por doença, por algum impedimento, ou porque na comunidade em que vivem não há a celebração da Eucaristia todos os dias. O importante, porém, é buscar o Senhor, encontrar um modo de estar unido ao Senhor, estar em oração. Este é um meio que temos e devemos agradecer a Deus. Por isso procuremos sempre estar unidos na fé, elevando a Deus todos os dias o nosso louvor, o nosso agradecimento, e rezemos para que o Senhor nos conceda um coração como o seu coração. Estou dizendo todos os dias, para que nos dê um coração manso e humilde. E não esqueçam de rezar pelos pastores, pelos bispos, pelos sacerdotes, por nós sacerdotes, para que tenhamos um coração manso e humilde como o coração de Jesus. Ninguém gosta de um pastor, de um padre, de um bispo que seja irascível, né? Que não trata bem as pessoas, que se deixa facilmente dominar pela ira. Devemos ter o coração como o coração de Jesus, para poder acolher as pessoas, para aconselhar as pessoas, para fazer com que as pessoas sintam em nós a presença de Jesus. Jesus
cheio de amor, de bondade e misericórdia. Por isso, rezem por nós, para que sejamos pessoas capazes de manifestar, revelar a bondade e o amor de Cristo para com todos. Jesus é questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Por isso, se aproximam de Jesus, tentando colocar Jesus em dificuldade. Se existe ressurreição dos mortos, como ficará esta situação? Colocam para Jesus esse caso, que certamente é uma invenção deles. Não é possível que uma mulher tenha casado com 7 irmãos. Será que é possível? Certamente não era um fato verídico, mas eles colocam para colocar Jesus em dificuldade. E Jesus responde para eles, dizendo que eles não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que eles fazem essa pergunta e propõem este caso ridículo para colocar Jesus em apuro. Não entendem as Escrituras e não entendem o poder de Deus. Nós podemos ler as Escrituras e não conhecermos a Deus. Então nós temos que nos questionar hoje se a leitura da palavra de Deus nos faz conhecer a Deus e o seu poder. Nós precisamos valorizar sempre mais a palavra de Deus. Talvez nós não lemos suficientemente a palavra de Deus. Talvez não esteja em primeiro lugar nas nossas leituras ou dentro das nossas atividades do dia a dia. Talvez nos entretemos lendo outros livros mais atrativos. Talvez olhamos muito mais programas televisivos do que dar um tempo para ler a palavra de Deus. Ou talvez nós não nos aproximamos da palavra de Deus como deveríamos. Precisa estudar a palavra de Deus. Precisa ter algum conhecimento a mais do ponto de vista mesmo técnico. Por isso é importante participar dos encontros bíblicos que sempre se promovem nas paróquias, nas comunidades. E quando se promovem estes encontros, poucas pessoas participam. Os círculos bíblicos, poucas pessoas se interessam. Quer dizer que não há aquele interesse pela palavra de Deus. Precisamos conhecê-la sempre mais. Ou então nós não lemos a palavra de Deus como deveríamos. Precisa ouvir essa palavra, precisa rezar com essa palavra, precisa confrontar a nossa vida com essa palavra, precisa deixar-se interrogar por essa palavra. Por isso que se convida a fazer a leitura orante da palavra de Deus. Lê rezando, lê invocando o Espírito Santo para que nos revele a vontade do Senhor, para que nós saibamos, compreendamos aquilo que realmente o Senhor quer dizer para nós. Pode acontecer que nós nos aproximemos da palavra de Deus e lemos aquilo que nos interessa para justificar as nossas ideias, até os nossos preconceitos, e até mesmo para justificar aquilo que nós pensamos. Muitas pessoas fazem assim, escolhem alguns trechos da palavra de Deus que lhe interessam, para afirmar, para dizer que aquilo que eles estão dizendo é a verdade.
para justificar a si mesmos ou para reprovar as pessoas. Não se pode de maneira alguma fazer da palavra de Deus um instrumento para justificar aquilo que eu penso. Estes homens fazem isso para justificar a ideia que eles têm a respeito da ressurreição. Eles se aproximam de Jesus e tentam justificar com a palavra. Mas o pensamento deles é muito humano, muito materialista. Eles não entendem a palavra. O que é que eles pensam da ressurreição? Eles pensam que a ressurreição é a continuação da vida presente, isto é, que a vida futura é a continuação daquilo que nós já vivemos aqui neste mundo. Portanto, se aqui as pessoas se casam, que na vida futura também irão casar-se. E existem pessoas, religiões, que ainda acreditam na ressurreição desse modo. Por isso, o homem terá na vida futura dezenas de mulheres, porque para eles isso é a coisa mais importante que existe neste mundo, e acham também que na vida futura será assim. Jesus disse que na vida futura ninguém vai se casar. Por que Jesus disse que ninguém vai se casar? Diz que todos serão como anjos no céu. Viveremos numa outra dimensão. Não significa que, porque às vezes nós entendemos as coisas do ponto de vista negativo. É como se Deus fosse nos proibir. Nós vamos ressuscitar na vida futura, Deus nos proíbe de nos casar. Não é isso. Significa que na vida futura, na ressurreição, nós viveremos numa outra dimensão, numa outra realidade tão diferente da nossa, onde Deus será tudo para todos. Tudo aquilo que nós vivemos neste mundo, aquilo que nós buscamos para a nossa felicidade, para a nossa realização, incluindo o matrimônio, nós teremos tudo em Deus. Nós teremos tudo em Deus. Deus será para nós a atração, a alegria maior. Nós não desejaremos nenhuma outra coisa. Não teremos desejo de nada, de ninguém. Somente Deus nos dará a plenitude da vida, da alegria, da paz, tudo. Nós não iremos desejar nada mais do que o Senhor. Por isso que ninguém vai casar, por isso que ninguém vai fazer outra coisa senão contemplar o Senhor. Os anjos e os santos, aqueles que estão no céu, que já ressuscitaram, não fazem outra coisa senão louvar, bendizer, agradecer ao Senhor nosso Deus. Assim é a vida futura. E graças a Deus que a vida futura não é continuação da vida presente, neste sentido que nós vamos ter lá aquilo que nós temos aqui, porque aqui nós temos uma vida cheia de provações, de dificuldades. O matrimônio não é uma perfeição. Vocês sabem quantas dificuldades. E algumas pessoas dizem, graças a Deus que lá não vou ter aquele marido ou aquela esposa que eu tive aqui. Porque passam por tantas situações de provação, de dor. Portanto, a vida futura é uma vida plenamente realizada, plenamente feliz. Existe a ressurreição. Se não existisse a ressurreição, o Senhor Jesus não teria ressuscitado. Ele ressuscitou dos mortos e deu-nos a garantia de que nós também ressuscitaremos.
e viveremos para sempre com Ele. E se nós não acreditássemos na ressurreição, como diz o apóstolo Paulo, nós estaríamos perdendo tempo. O que estaríamos fazendo aqui se não existe ressurreição? Se não existe ressurreição, diz o apóstolo, vamos nos divertir, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar esta vida, se é somente ela que existe. Mas não, Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Portanto, vamos viver uma vida digna da ressurreição futura. A vida que nós vivemos como cristãos aqui neste mundo é uma preparação para vivermos a eternidade. Isso deve nos dar alento, deve nos dar coragem na nossa caminhada, como o apóstolo Paulo, nesta primeira leitura que nós ouvimos, nos convida a permanecermos firmes, a darmos testemunho da nossa fé, não nos envergonharmos do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, sofrer pelo Evangelho, a reavivar o dom que nós recebemos. Isso que nós devemos fazer como cristãos, seguir adiante com fé, com confiança, na certeza de que a vida futura que Deus reserva para nós é de plena alegria, de felicidade. Por isso vale a pena lutar, perseverar neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.